Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nosso primeiro podcast hoje. E aqui a gente vai ter um bate-papo maravilhoso sobre empreendedorismo, assuntos jurídicos e histórias que inspiram. E hoje nós temos uma convidada maravilhosa, mulher, empoderada, fera no marketing digital, referência aqui no nosso estado. E a nossa convidada hoje é a Isis Vieira. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. É um prazer enorme te receber. É uma honra para a gente te receber aqui nesse podcast. Gente, muito feliz. Obrigada, Sigla, pelo convite. E de estar, inaugurando aqui, abrindo Sim. com chave de ouro esse podcast que com certeza vem para transformar muitas vidas, né? E a partir de uma conversa a gente vira uma chave e simbora, minha irmã, que eu estou aqui, toda sua. Amém. Você que é uma mulher hoje que desponta na mídia paraense. Não só na mídia paraense, estou falando do Pará, porque aqui é a nossa base de referência, né? Sim. Que é um exemplo como mulher, como mãe, como uma grande empreendedora. Então, o que eu queria saber de ti hoje? Qual é a tua maior motivação? O que te motivou a começar no digital? O que me motivou a começar no digital, na verdade, o digital me salvou, Certo. né? Porque quando eu perdi a minha mãe em 2014, eu já gostava da internet, de acompanhar. Já queria um dia gravar um vídeo. Até em 2011 gravei, só que não tinha recurso para continuar gravando, não tinha celular que gravasse para ir para o YouTube. Então eu parei, mas em 2014, quando eu perdi a minha mãe, eu me sentia assim num buraco, eu estava super depressiva e pouco se falava em depressão nessa época. E quando eu fui gravar por um acaso com os meninos, eles me convidaram, por um acaso não, é destino, né? Eles me convidaram para gravar e foi a primeira vez, depois que a minha mãe morreu, que eu me senti feliz. Aí eu, caramba, eu gosto de fazer isso. Isso me tira... Toda vez que eu tô gravando, aconteça o que acontecer, parece que eu viro outra pessoa. Eu esqueço do que tá acontecendo e eu foco naquilo ali. Eu posso até relembrar depois do meu problema, mas enquanto eu tô gravando, eu tô produzindo alguma coisa, seja por trás ou na frente das câmeras, eu quero que aquele filho nasça, sabe? Então foi aí que começou. Quando eu vi que a internet, que gravar vídeo, na verdade o audiovisual me deixava feliz, porque a internet a gente usou como uma forma de onde eu vou colocar os conteúdos, onde eu vou arquivar? Isso aqui não é um livro, não dá pra colocar aqui numa prateleira, uma biblioteca. Eu vou colocar onde? Na internet. Então, e na internet, consequentemente, as pessoas foram vendo, e aí foi vindo também os hates, né? Mas também foi vindo muita gente boa, muita gente legal. E aí já se passaram quase 10 anos e eu tô aqui. Tá. E quando tu dizes que esse momento da internet ele te salvou, era um período de longo tempo que tu já estavas nesse processo de depressão? Por que eu estou te perguntando? Porque a gente sabe que muitas mulheres hoje sofrem isso caladas, né? Elas criam às vezes os filhos sozinhos, perdem um ente querido, como foi teu caso, e elas acabam passando por isso e não conversam, não falam com ninguém e acabam ficando numa situação cada vez mais difícil, mais doente. Quando foi que esse período, foi um período extenso que tu passaste desse período de depressão até que a internet veio, até que o marketing digital apareceu na tua vida para que tu entendesses que isso ia mudar a tua vida de fato? A minha mãe faleceu dia 26 de abril de 2014. Eu comecei a gravar com os meninos em julho de 2014. Então foi Período nesse pequeno. período. Um curto período, mas assim, que salvou a minha vida. Porque eu tinha responsabilidade com meu irmão, que era pequeno, que se tornou meu filho. Eu tinha saído do emprego para cuidar da minha mãe no hospital. Então, eu estava desempregada com uma criança para criar. E aí? Eram só vocês? Aí tinha a casa da minha avó, né? E do meu pai, que sempre me ajudou. Só que ele não era pai do meu irmão. Era o meu irmão de outro casamento. Então, o pai dele já tinha falecido. A mamãe logo depois veio a falecer. 1 ano e meio depois. Então, o papai me ajudou muito. O papai e a vovó me ajudaram muito. Porque o papai assumiu o Igor como pai. O Igor falou, como é que eu chamo o senhor? Aí o papai falou, tu me chama de pai. E aí, desde então, o papai criou um afeto muito grande pelo Igor e a vovó acolheu embaixo do teto dela. Até os meus 25 anos eu morava com ela. Né? Eu passei um tempo morando sozinha, mas na maioria do tempo foi morando com ela e eles me deram todo esse suporte com o Igor, até que eu pude morar só eu e o Igor e fazer a nossa vida como é hoje. Entendi. Né? E quando a gente observa o teu perfil, as tuas redes sociais, a gente observa que você fala com as mulheres. A mulher da vida real. É difícil falar com esse público? Qual é o teu maior desafio de falar com esse público?
Cara, o maior desafio de falar com outras mulheres é entender onde dói. Porque, assim, geralmente quando você fala de amor próprio e aceitação, a própria mulher, algumas mulheres, elas confundem o que é amor próprio e aceitação. Amor próprio e aceitação não é você ficar como tá. Ah, eu não preciso pentear meu cabelo, porque tanto faz. Ah, eu não preciso... É você olhar para o seu corpo, que é a casa da sua alma, e ver, tá certinho, minha casa tá ok, tá limpinha, tá organizada, não tá caindo teto, não tem goteira, sabe? Então, poxa, minha casa, eu vou arrumar isso aqui. É a minha casa, eu vou organizar isso aqui. Então, nós, mulheres, para mim o maior desafio é esse, é tentar passar para elas o que é realmente o amor próprio, é tentar passar para elas que mesmo com filho, mesmo de vez em quando desempregadas, que a grande maioria essa é a realidade, a gente consegue viver bem com o que a gente tem. É sempre aquele ditado, né, que é clichê, mas é real. Se a vida te dá um limão, faz uma limonada, mas eu acrescento, venda, porque você precisa de dinheiro para realizar muitas coisas, principalmente em questão do seu filho. Que a gente sabe, quando a gente é mãe, nosso filho está em primeiro lugar. Quando vira mãe, não é mais roupa para ti, é roupa para o menino. Principalmente, né? Se existem outras pessoas que dependem diretamente de ti. E aí você não deixa, você passa a entender que não é mais só você. E, na verdade, é uma das dores que tu tratas, porque falar com essa mulher que tem um filho, que está desempregada, que muitas das vezes não sabe o que ela quer fazer da vida, é esse o maior desafio que tu encontras, né? E de dizer para ela, eu tô te dizendo que tu tens que te olhar. Eu dou o meu exemplo. Eu sempre retorno à minha história, né? E falo, gente, no ano tal, eu tava assim, desempregada. Eu tava com um menino para criar. Eu tava assim, assado, cozido. Eu falo da história do brigadeiro. Gente, eu vou olhar pra tudo quanto é lugar, porque tem um monte de gente aqui. Eu falo da história do brigadeiro, que quando eu fiquei só com o Igor, eu não fiquei parada esperando. Eu fui vender brigadeiro na faculdade. Eu tinha 20 minutos de intervalo e o brigadeiro eu vendia nesses 20 minutos, porque na saída já tinha uma outra moça que vendia na portaria. Então, como o público tem para todo mundo, eu falei, então vou usar o momento do intervalo, que aí eu nado sozinha aqui. Entendeu? Então, em 20 minutos, a Ana Paula, que era minha amiga, me ajudava. E um dos grandes desafios também é que as maiores críticas das mulheres vêm de outras mulheres. Verdade. Sabe? Agora, no Dia das Mulheres, a palavra que eu tinha para dar era essa. Ai, parabéns, mulheres, você merece flores. Não. Beleza, mas hoje, bora ficar num dia de reflexão. Hoje é marcado por um dia de luta, de união de mulheres, né? Que, infelizmente, terminou-se numa tragédia. Mas as mulheres se uniram. Elas não se deletaram pro chefe. Elas não olharam uma pra outra. Ah, aquela ali não veio trabalhar. Desculpa, o filho não tá doente, não. Então, isso acontece diariamente. É uma mulher olhar pro corpo, pra roupa da outra. Sabe? Se você não tem nada pra solucionar o problema que aquela mulher tá passando naquele momento, fique calada. Sim, com certeza. Não vá afundar mais a mulher, porque ouvir de outra mulher é muito mais duro do que tu ouvir de um homem que não passa pelo que a mulher passa. Sem sombra de dúvida. Pegando um pouquinho o gancho da questão da autoestima, que tu tratas muito isso, eu também vi no teu perfil que tu tá aí 60 dias no desafio, né? De melhorar a sua saúde, de melhorar a tua qualidade de vida. Mas tu também não acreditas que isso é um peso que a sociedade traz pra gente, enquanto mulher? Um peso de estar uma mulher mais bonita, porque eu tenho que aparecer magra, eu tenho que aparecer mais bonita. E aí, o que tu achas que mais te incentiva além da saúde? Essa pressão também não pesa em ti ou não pesa? Não, eu sempre dei close com 90 quilos, com 95. Que top. Sempre, desde quando eu fiz a minha sempre não, desde quando eu fiz a minha transição capilar, foi que eu passei a me amar mais, a me enxergar com mais carinho. E nesse período eu engordei mais de 20 quilos. E mesmo assim, foi o período que antes, quando eu era bem magrinha, bem padrão assim de corpo, eu tinha vergonha de usar biquíni na praia. Depois que eu engordei os 20 quilos, foi que eu comecei a ter coragem de usar biquíni na praia. Qualquer biquíni, lindo. De qualquer jeito. É aquela questão, a gente precisa preparar a nossa mente para tudo. Porque eu entrei no desafio dos 60 dias, eu não entrei no desafio porque eu me olhei no espelho e não gostei do que eu vi. Eu entrei no desafio porque eu olhei os meus exames e não gostei do que eu vi. E eu percebi que assim te incentiva mais a ir mais longe. Porque assim, ou eu me cuido, ou infelizmente eu não vou durar muito. É isso.
Porque o padrão estético, ele é muito forte. Então, quando eu comecei, eu tô 60 dias, mas eu não comecei a postar o conteúdo desde o primeiro dia. Primeiro eu trabalhei isso em mim, eu trabalhei a forma que eu ia passar para elas, porque o fútil e o útil, quando a gente fala de saúde e corpo, é uma linha muito tênue e elas podem se encostar em algum momento. Então, eu busquei de que forma eu passar esse conteúdo para elas entenderem o real significado que é se cuidar. Não é só porque você quer entrar na sua saia 36, não é só porque você quer entrar na sua saia 38. É porque você quer entrar na sua melhor idade, aos 50, 60, 70 anos, sem precisar de alguém para te levar para ir ao banheiro. Sem dúvida. Com sabe? certeza É tu chegar nos teus 80 anos, tranquila. Só, poxa, eu já vivi tudo que eu tinha para viver, tô aqui tranquila. E o dia que Deus achar que ir, a gente vai. Mas, sabe, sem ter toda aquela carga de passar uma melhor idade, assim, de uma forma, ai, eu vou viver em médico, ai, eu tenho dor aqui, eu tenho dor nas minhas articulações. Nunca movimentou as articulações na vida inteira. Então, isso tudo é consequência. Então, eu chama de medicina preventiva, né? Eu quero me prevenir para não ter que remediar lá na frente. Essa é a intenção. Ah, isso garante isso? Com certeza. Não sei, mas uma boa porcentagem aí já garante. Com certeza absoluta. É verdade. E como é que tu consegues identificar que essa mulher que tu queres passar esse recado, que ela se identifica que chegou nela a mensagem efetiva que tu queres passar? No direct. Porque é lá que tá a cereja do meu bolo, quando eu vou me comunicar com elas. Tem influenciador, tem gente que chega comigo e fala assim: ah, Isis, mas poxa, bacana, tu responde mesmo. Eu falo, gente, como que um influenciador que lida com pessoas não vai conversar com essas pessoas para entender? Bora dar um exemplo de uma empresa. Qualquer empresa que se preze tem ali uma caixinha de sugestões ou um número de sugestões. É porque ele quer saber o que o seu cliente está sentindo, o que ele acha, qual a experiência dele ao usar aquele produto ou serviço. É a mesma coisa com elas. No direct eu consigo ver. Por exemplo, ontem eu recebi uma mensagem de uma moça de Barcarena, que ela falou, olha, ela começou assim o texto: eu não sou muito de fazer essas coisas, de responder blogueiro, mas eu quero muito falar contigo. Meu nome é fulano, sou de Barcarena. Quando tu começares a postar sobre a tua saúde aqui, abriste a tua vida, eu vi que a minha saúde estava ruim, também comecei a me cuidar. Eu pesava 120 quilos e agora eu tô com 109. E eu quero te agradecer porque realmente eu tô fazendo coisas básicas que eu posso fazer dentro de casa e que estão mudando a minha vida. Eu já perdi quase 10 quilos. E isso muda a nossa vida, né? Muda Muito. a tua vida. Porque tu sabes que a tua mensagem está sendo efetiva, assertiva, que está mudando a vida da pessoa. Não é uma pessoa que está perto de você, ela está longe, mas ela se inspirou no teu exemplo para mudar a vida dela. Isso é muito top, é muito real. Transformar também, né? a vida das pessoas. É transformar, é verdade. E o que tu dirias para aquelas mulheres que querem empreender? Que a gente sabe que não é fácil, empreender sozinho é muito difícil. Mas empreender no marketing digital. O que tu dirias para elas? Como é que elas começariam? De que forma elas começariam? Ou vamos começar, gente, eu preciso começar. Porque a gente ouve muito dos especialistas. Gente, tem que começar. Faz de qualquer jeito, mas faz. Então, o que tu diria para esse público, para essa mulher que realmente quer empreender, quer entrar no digital? O que tu diria para elas hoje? Assim, independente de você querer trabalhar como criadora de conteúdo, ou digital influencer, ou blogueira, você que tem empresa, ou você que tem uma profissão, ainda não conseguiu deslanchar, Isis, eu sou formada em psicologia, mas eu não tenho o meu consultório para atendimento, e eu também ainda não tenho toda essa experiência. Começa a usar a plataforma da internet para fazer suas consultas online, né? Para dar suas consultas online, cria uma plataforma, começa a dar serviços grátis, pequenas gotas de serviços grátis, e no final, se você precisar de um atendimento mais exclusivo, clica no link da minha bio e fala comigo que onde você estiver no mundo, eu posso te atender. Pronto. Aí solucionou aquela questão de não ter um ponto físico para atender. Às vezes, para as pessoas hoje em dia, que a vida é muito corrida, é até mais cômodo Sim. fazer algo online. Eu acabei de fazer uma reunião online e vim para cá. Entendeu? Então é até mais cômodo. Consulta médica, pediatra. O último pediatra que eu fiz do Igor foi online. Que era só para ela liberar uma guia médica para ele fazer um exame. E, na verdade, todos nós estamos no caminho do online, né? Depois da Covid, ela se fez mais forte o online.
Então é assim, o conselho é, começa com o que você tem. Tem um celular na mão? Se tu tá assistindo agora, minha irmã, tu tens um celular na mão. Então tem o celular na mão, começa a pesquisar referências do teu segmento, do que tu quer trabalhar. Pessoas que já são referências no mercado daquela tua área. Ah, Isis, mas eu sou fisioterapeuta, não tem nada a ver com internet. Tem sim. Toda e qualquer profissão, seja ela de produto ou de serviço, que não está na internet, está muito atrás dos outros que estão. Então, na internet, tu consegue eliminar ponto físico em alguns casos. Tu consegues trabalhar só com Wi-Fi. Minha irmã, Isis, cortaram o Wi-Fi da minha casa. Tem um monte de ponto público aí que tu consegue Wi-Fi. Sim. O meu TCC, por exemplo, eu não tinha computador na época. Eu fui para o laboratório da faculdade. Eu saía do trabalho, ia direto para lá, almoçava lá e ficava digitando TCC até finalizar. Entendeu? Porque eu tinha um ponto de apoio ali, gratuito, entre aspas, que eu poderia usar. Então, hoje em dia, a internet ela facilita a gente a ter acesso a muita coisa. Isis, eu tô doida para incrementar meu currículo, mas eu não consigo pagar um curso. O Sebrae, mais de 120 plataformas aí de curso online com certificado do Sebrae. Em todas as áreas, da venda à gestão. Com certeza. Então, tem N possibilidades. Eu canso de fazer curso grátis de tudo que vocês podem imaginar. Eu sou inquieta, então, eu quero fazer um curso de cenografia. Esse aqui, olha, sei lá, tá R$30. Vou pagar, vou fazer. E sempre vale a pena. Às vezes vale a pena até pra tu dar um check em tudo que tu já sabe, mas pelo menos te certifica de que realmente tá certo. Sabe? Então, gente, comecem com o que você tem. Procurem, caçem, futriquem essa internet toda. Vá conversar com aquela pessoa que tu sabe que já empreende. Oi, fulano, a gente tem um tempinho pra conversar. Queria trocar uma ideia contigo. Poxa, olha, eu tô tentando montar um negócio online. Com certeza, depois que você terminar a sua conversa com aquela pessoa, vai virar alguma chave na sua cabeça. Numa conversa dessa, já surge uma ideia, entendeu? Então, exponha pra pessoa certa. Para aquela pessoa que já construiu algo palpável, que tá ali estável. Então, poxa, tu tens um conselho para me dar? Uma pessoa que tu sabe que é aberta a isso. Poxa, me dá um conselho. Tu acha que é bacana empreender nessa área aqui? A pessoa que já tá com o negócio dela ali fluindo, te preocupa que ela não vai botar olho no teu, não, porque você ainda vai começar e ela já caminhou por aí. E é isso, minha irmã. É só... Na internet, tu tem a faca e o queijo. É só tu começar, olha, a produzir. Tu tocaste num ponto importante, né? Você não falou, independente da profissão, fisioterapeuta, seja lá o que ele for, ele precisa começar, faz um atendimento gratuito, chama ele para o teu direct, enfim. E é importante que você é administradora também. Sim. Né? Às vezes eu até me esqueço. Porque já começou a trabalhar de outras maneiras e tu acaba te esquecendo. Mas de que maneira ser administradora te ajuda diretamente no teu trabalho com o marketing? Por que eu acho importante tu trazeres isso para elas? Porque às vezes elas não entendem que elas podem ser isso e aquilo também. Elas não entendem que elas podem fazer a conjunção das duas coisas. Na verdade, até a sua morte você pode ser quantas profissões você quiser, meu filho. Eu já tô pensando em fazer outra faculdade na área da saúde, que é pra sair da minha zona de conforto. Entendeu? É sério, porque eu sou muito da gestão e da comunicação. Mas o meu curso inicial era a área da saúde. Porque, pobre, mano, a gente tem que ir por onde a porta abre, né? Então, eu falei, vou deixar isso aqui adormecido, porque não foi aqui que abriu a porta, foi aqui, então eu vou caminhar por aqui. Mas lá na frente que eu puder, eu faço. E eu tava até falando com meu marido, eu falei, vida, acho que ano que vem eu vou tentar a área da saúde de novo. Eu acho que eu já tenho mais clareza e nem seria aquele curso, mas seria um outro. Aí tem gente que fala, mas por que tu ganha mais do que essa profissão? Eu falei, cara, porque eu quero ter esse conhecimento. Eu posso inovar na área. E porque eu tenho sonhos. Justo. Tenho metas, objetivos. Tem gente que pensa muito em dinheiro. Quem empreende, ele transforma um sonho em realidade. Eu duvido alguém que só pensou em dinheiro deu certo de verdade, ou virou referência na sua área. Eu duvido. É um sonho. Tu consegue ver a tua cereja do bolo nas pessoas, tu consegue ver as pessoas transformadas através do teu trabalho, independente qual seja. Se você seja um advogado, um fisioterapeuta, um pedagogo, um professor de português, tu consegue. É isso que te dá prazer. Quando a gente ama o que a gente faz, o que dá prazer é ver o resultado do trabalho. Não é a tua conta bancária. Dinheiro ajuda? Ajuda muito. Muito. A gente precisa. Ninguém é hipócrita. A gente precisa. Mas, na verdade, o que te motiva a levantar todos os dias é quando tu ama aquilo que tu faz. E aí ele te leva além. Sim. Quando tu vê, tu viraste referência sem estar buscando ser referência naquilo que tu faz.
Sabe? Tu consegues entender Sim, isso? claro. Então, a administração... Primeiro que eu defendo que a administração tinha que ser matéria básica no ensino fundamental 1 das escolas públicas e particulares. Tem matéria ali que não tem nada a ver, que é matéria que você aprende questão que você aprende no seio da sua família, que não devia estar introduzida e que está em algumas escolas. Mas, gente, isso vê no Brasil, o índice de inadimplência é muito alto. O índice de empresas que falem antes dos 5 anos é altíssimo. É um sonho que morre. E são vários sonhos que morrem. Puxa toda essa estatística. O brasileiro não sabe trabalhar com dinheiro. Sim, perfeito. Não sabe. Precisa de educação financeira, é verdade. Então, essas crianças começando a trabalhar a educação financeira de base, tem coisa que eu aprendi na base escolar que eu não esqueço. Sim. Tem coisa que eu aprendi na minha base escolar, onde eu tive bolsa numa escola muito boa, que era o meu primeiro semestre de matemática aplicada na faculdade, todo mundo se matando porque não sabia fazer um cálculo de porcentagem, uma regra de 3. Sabe? Enquanto eu estava ali fazendo de cabeça, o povo se matando, porque a base foi ruim. Então, a administração, ela devia sim ser uma matéria não complexa, do jeito que é para um curso de administração, mas o básico da administração. As pessoas deviam saber desde o ensino fundamental 1. Deveriam saber, porque adultos menos inadimplentes, empresas que não iam falir com tanta facilidade. Gestores dos próprios negócios, porque precisa virar gestor. Justo. Você pode ser advogado, você pode ser médico. Se você não for gestor, você não consegue conduzir a sua empresa, né? E dentro desse teu caminhar no digital, de todos esses anos, eu sei que você já enfrentou muitos desafios, você já enfrentou muitas alegrias. Me diz 2 pontos que te marcaram muito. Um ponto que foi um desafio muito grande, que tu pensaste, agora eu não consigo mais. Mas também me diz aquele ponto que hoje eu tenho certeza que eu nasci para fazer isso. Tá, deixa eu ver. Um ponto de desacreditar. Desacreditar assim não, mas ficar com muito medo de não dar conta. Foi quando o meu projeto foi aprovado pela Netflix, que eu falei, caramba, velho, o contrato todo, como era? Da Califórnia, tudo em inglês. Eu, pela misericórdia divina. O que eu faço? Eu não sabia nem o verbo to be, que dirá ler o contrato todo em inglês. Eu falei, gente, eu fiquei comigo, assim, né? Não passei pra eles, mas eu tava com muito medo de não conseguir. Aí eu falei, cara, eu tenho que escolher as pessoas certas pra estar no lugar certo e o talento certo. E aí ela falou, Isis, você quer que a gente indique a equipe aqui ou você já tem? Não, já tenho. Não tinha ninguém na minha cabeça ainda. Não. Já tenho. Porque eu conhecia muita gente talentosa, mas ainda não tinha arrumado. Sim. O time não estava pronto. E aí eu convido os meninos do Confarinha, que foi o Kevin, o Jeff, para ser o meu roteirista. O Kevin, com toda a equipe dele, que já trabalhava como produtor aqui, para dar conta da parte de captação de áudio e imagem. E foi dando certo. Sabe? Porque eu sabia que eles eram muito bons no que eles faziam. Eu comecei com eles. E se eles estão até hoje, quase 10 anos, é porque o negócio deles funciona. E assim, o material não voltou nada. Eles aprovaram tudo de primeira. A gente ficou assim muito feliz. Foi um trabalho muito grandioso para todos nós. Porque o meu sonho nunca foi para reality. Tipo, eu falo, meu sonho é para reality. Eu falei, eu não, deixa eu me livre. Catar a minha vida lá desde o pré-escolar. Não. Meu sonho sempre foi trabalhar com streaming. Eu sou muito do online, eu sou muito das plataformas. Então, caramba, já pensou eu fazer um projeto com streaming? Sempre tive isso na minha cabeça. E aí veio o maior streaming do mundo. Aí eu, caramba, velho, não acredito. Eu desacreditei um pouco, me deu muito medo, mas no final deu muito certo. Tu tiveste medo de não conseguir finalizar o projeto. Eu tive medo de não entregar o que eles estavam esperando. Ah, perfeito. Entendi. Até finalizar eu ia. Se eles eu gostar, que era os 500. Até porque é importante que as pessoas saibam que tu passaste por uma seleção. Sim. Com muita gente boa. E vocês foram escolhidos. Você foi escolhido. Eram 20 influenciadores do Brasil todo. Olha, que legal. Aí, de inicial, era um projeto que ia ser aprovado. Depois eu fiquei sabendo que foram 2, que foi o meu e o do menino da Bahia, o Alan, que ele tem uma produtora lá, o trabalho dele é muito bom. E aí foi só de nós 2 que foi aprovado. E eu fiquei muito feliz mesmo. E o outro ponto que teve esse ponto que me deu medo, tipo, não vou conseguir. E o outro de virada de chave foi quando eu fiz a
Minha segunda, mas na verdade eu considero como primeira, porque foi muito mais desafiador. A minha primeira viagem internacional, que foi a de Paris, da Trip, que assim, antes de ir eu estava muito sobrecarregada de trabalho e eu achava que eu não, se eu largasse alguns trabalhos, eu achava que eu não iria conseguir. E quando eu fui para lá e eu consegui fazer a gestão de tudo, de todas as minhas entregas, de tudo, consegui otimizar, consegui roteirizar tudo lá e trazer bons resultados para mim, aí eu falei, cara, eu esqueci do quanto eu sou capaz. Aí quando eu cheguei em Belém, a primeira coisa que eu fiz foi diminuir, tirar aquela sobrecarga de trabalho que eu tava, trabalhar menos, ganhando mais. Entendi. Sabe? Mas eu precisei dessa virada de chave lá. Eu até falei isso pros donos da Trip, que é o Jack e a Manu. Falei, gente, foi uma virada de chave muito boa pra mim, porque eu percebi que eu tava trabalhando muito, eu dividi minha carga horária mensal e eu não tava ganhando o justo por tudo que eu trabalhava. Então, a primeira coisa que eu fiz foi encerrar ciclos para iniciar outros onde eu trabalhasse menos, pudesse ter horas de qualidade, vida com qualidade, e eu estava ganhando mais. E entregando mais, entregando um serviço mais alinhado para os meus clientes, sabe? Porque quando tu te sobrecarrega, tu deixa a desejar em alguma hora. Sim. Então, foram esses 2 pontos, um de medo e um de virada de chave, assim. De que tu poderias ganhar mais e trabalhar menos e entregar um produto com qualidade. Justo. É interessante isso, porque na cabeça das pessoas, principalmente nós mulheres, vou falar de nós, né? Que é o público mais direcionado. Nós sempre ligamos as situações de eu vou trabalhar mais, eu vou ganhar mais. E necessariamente não é isso. Na verdade, dependendo da forma como você estabelecer esse trabalho, e te programar e te planejar para isso, você vai ter um faturamento muito maior com menos tempo. E pensando nisso, o que tu darias de dicas para as meninas que querem começar no digital, mas assim, quais são as estratégias que você usa para que elas vendam, para vender na internet? Como é que elas podem vender esse produto na internet? Ou vender a própria imagem, né? Não só criação de autoridade, mas também se ela tem um produto. Quais são as estratégias que tu utilizas que poderiam ser dicas assim maravilhosas para elas? 99% não estuda. Sim. Estuda o quê, Isis? Tem que fazer alguma faculdade? Não, gente, não existe faculdade para virar digital influencer. Até porque é uma consequência. Se surgir agora uma faculdade falando, curso de digital influencer, balela. Porque só sabe como é a vida de digital influencer o próprio, a não ser que a Leona Vingativa dê o curso. Aí dá certo, entendeu? Porque ela é a mais antiga das antigas. Então, o conselho que eu dou, estude. Estude o quê? Estude onde você vai pisar. Quem é que tá dando certo nesse mercado? A fulana. Vou acompanhar aqui uma semana a vida da fulana. O que ela tá fazendo? Mas tu vai fazer igual a fulana? Não. Primeira dica é estudar o mercado. Estudar quem tá no mercado e que tá dando certo no mercado. Outra dica é comece a ter a sua identidade. Você tem que ser única. Tu não pode copiar o outro. Apesar do TikTok vir trazendo esse negócio do cópia. Eu sou lá do antigamente, onde se a gente fizesse isso aqui, uma trilha igual ao outro, era Kibe. Tá quibando fulano, tá quibando ciclano. Então foi até difícil pra eu entrar no TikTok, porque eu nunca fui da dancinha, mas assim, falei, não, até eu conseguir, encontre a sua identidade e use ela. Sabe? Tem gente que fala, Isis, só faltava tu. Eu falei, não, minha irmã, não faltava. Porque eu sei onde eu tenho que estar e eu sei onde eu não tenho que estar. Às vezes tem um monte de influenciador num só lugar, tirando pra tudo quanto é lado. Eu tô lá na minha casa. Não saí, não aceitei. Isis, por que tu soberba? Não, porque eu não tinha que estar ali. Porque eu já tenho uma construção de conteúdo com os meus seguidores. Porque se eu estivesse ali, pra eles não ia fazer sentido a Isis estar ali. Entendeu? Então, crie a sua identidade e estude o mercado. Pegou um cliente de carro, estude a concorrência dele todinha, concorrência. Estude o que é referência nacional ou multinacional e depois chegue com ele numa reunião e dê ideias. Olha, acho que aqui para tua empresa a gente pode fazer isso aqui. O que tu acha da gente fazer isso aqui? Porque geralmente o cliente, quando chama a gente, ele não entende por onde entra, por onde sai a vida do digital. Às vezes ele acha que no primeiro mês ele vai vender horrores. Principalmente se for produto com valor agregado alto, tipo um carro, um iPhone, um curso de faculdade, ou um produto que mexa com a sua saúde, um produto que seja algo que você precisa imprimir um resultado. Não vai vender do dia para noite. Não é uma blusa que se a pessoa comprar a blusa não deu nela, não gostou, ou ela devolve ou ela vende para alguém. Não é assim.
Então, estude o mercado. Estude o mercado. Não é só você. Eu tenho 2 horas de tempo aqui, ó. Olha, tá aqui o vídeo, já gravei pra ti, tchau. Entenda a dor do seu cliente. Olha no olho dele aí, fulano, como é que tá esse mês? Tá bacana? Tá ruim? O que aconteceu? Ele passa 24 horas ali. Ele vive esse negócio há anos. Tu chega ali uma vez no mês. Então, o mínimo que tem que fazer é ouvir a pessoa. Por muito tempo, eu fui a Anitta, né? Que falava minha própria empresária, por muitos anos. Até eu conseguir alguém que conseguisse ser muito parecido comigo na hora de tratar com o cliente. Entendeu? Aí, graças a Deus, eu consegui, que é o Rafa. E aí, essa parte não me preocupa mais, que eu sei que ele vai me passar exatamente o que o cliente quer. Mas tem gente que fala assim, eu vou colocar o fulano aqui pra resolver, vou colocar ciclano, porque é chique. Não, gente, não é chique, é necessidade. Às vezes, coloca alguém que vai afastar o cliente de ti. Com certeza. Eu cansei de ouvir gente falando, poxa, Isa, a gente vai fechar com a fulana, mas o fulano chegou aqui tão ignorante que a gente prefere não fechar, melhor fechar contigo. Sabe? A pessoa vai fechando portas pra ti. Então é isso. Estude tudo. Onde você for pisar, estude. Na verdade, eu sou assim com tudo. Se eu for num médico, eu estudo o mínimo daquela... Vou ali, pesquiso. Médico, especialidade. O que ele pode dizer pra mim? O que será que pode ser? Depois eu chego lá só pra ratificar as coisas. Se eu vou num Nutri, a mesma coisa. Pesquiso referência dele, vejo como ele é, vejo o depoimento de alguém próximo que já foi lá com ele. Sabe? A gente precisa entender onde a gente vai pisar. A gente não tem que ir do nada. Não. E é isso. Estude, minha irmã. Porque estude e estúdio, né, Kate? Estude e estúdio. Então é isso. Tem que estudar tudo que você for fazer. Tem gente que acha que trabalhar com digital é super fácil. Menina, queria ser digital só pra ganhar pizza. Quem dera. Quem dera. Que não é só isso, gente. Existe... Os bastidores é um iceberg. Você Sim. só vê a ponta. Sim. E conta pra gente, qual é o segredo do sucesso da Isis? Minha irmã é Deus, porque nem eu sei. Top. É Deus, porque tudo que eu vou fazer, eu coloco ele na frente. Se eu for comprar uma colher, falo, Deus, tá aqui, olha, consagra essa colher aqui pra ela não quebrar logo, pra ela me render. É isso, às vezes a gente esquece que ele é o dono de tudo. Que tem algo além da gente, né? Que tem algo além da gente, acima. Se você for fechar um contrato com o cliente, fala, Senhor, passa na frente, sabe? Me faz teu instrumento para que dê certo. Ou se não, Deus, eu quero muito fazer um projeto, me dá uma resposta. Será que é isso mesmo? Quando vierem propostas indecentes para ti, de que maneira? A internet, ela te testa a todo minuto. E ninguém tá vendo, geralmente. Então, é naquela hora que tu vai provar que tu és filha dele. Quando tu não vai passar por cima do que ele fala. Só para fechar aquele contrato. Ou só para ganhar aquele dinheiro. Porque quando ninguém tá vendo, ele tá vendo. Sim, sempre. Então, o que a gente planta, a gente colhe. Então, sempre coloquei ele na frente da minha vida, da minha família, dos meus seguidores. Eu sempre falo com Deus. E todas as noites, quando eu vou orar e quando eu acordo, falo, Deus... Eu não sei o que está acontecendo na vida das pessoas que me seguem, mas me usa para ser instrumento de alguma forma para falar com essas pessoas. Me usa para atingir aquela pessoa que está precisando de forma positiva. E ele vai me guiando, minha irmã. A gente nem sempre acerta, né? Que a gente é ser humano. Mas pelo que eu venho construindo, eu vejo que ele está sempre ali, caminhando comigo. Então, qual é o segredo? É Deus. Porque eu nunca forço nada. Eu nunca pago ninguém para lançar uma notícia minha, que hoje em dia tem isso, né? Sim. Se você não é empresa, não faz sentido. Sim. Eu nunca pago ninguém para anunciar uma notícia minha, eu nunca forço estar em algum lugar. Vão vindo os convites, eu vou aceitando, alguns não dá, alguns dá. Quando dá, né? A Thaís sempre me convidou para um monte de coisa. Falei, irmã, nesse dia aqui eu não posso, mas nesse dia que eu posso. A gente consegue? Pronto, a gente consegue, então bora lá. Porque a gente se ajuda, a gente vai se ajudando. Um dia todo mundo vai precisar de todo mundo. Isso é Deus, minha irmã, só Deus, só Ele mesmo, porque tem dia que a gente tá que tá. E dentro desses teus projetos novos, o que essas seguidoras maravilhosas que te seguem, o que elas podem esperar? Tem projeto novo, não pode falar ainda pra gente, né? Porque a gente tem que saber o que vem por aí pra gente, né? Tem projeto que não é meu, mas eu estou por trás. Projeto grande, que já tem reconhecimento aqui. Que assim, as pessoas vão dizer, mas a Isis não tá em tal lugar. Mas porque a Isis está por trás de tal lugar. Sim. Entendeu? Então, tem projetos grandes... Tem essa questão de trazer mais conteúdos para você viver mais,
que foi algo que no carnaval eu abdiquei de viajar em carnaval, tanto de gente que me convidou pra tudo quanto é coisa, porque o diabo é moleque, né? Aparece tudo de graça. Bora, menina, que tem hotel, tem transporte, até tua fantasia tu vai te montar e pronto, acabou. E eu abdiquei justamente pra eu me fechar, pensar e ver como eu ia começar realmente o meu 2023 com elas. E graças a Deus, eu vi que eu comecei com o pé direito. Graças a Deus, elas estão entendendo o que eu quero passar pra elas, sabe? Porque tudo que é raso acaba rápido. Sim. A gente tem que sempre botar um objetivo maior em cima daquilo. Então, eu falei, Deus, de que forma eu vou conseguir passar pra elas o que realmente eu tô sentindo? Porque só quem sente sou eu, né? Como é que eu vou passar? Como é que eu vou passar esse conteúdo de uma forma leve, sem, sabe, impor algo pra alguém, ou sem ser fútil, Sem machucar. sem machucar alguém, porque é algo que toca. Eu fiquei muito preocupada porque essa é a dor de muitas mulheres. Não sei lá quantos por cento, mas muito mais de 90% das mulheres. É o corpo, é a aparência, sabe? De que forma? E assim, nada de loucura, assim, ai meu Deus, porque hoje eu vou ficar sem comer de tal hora a tal hora. Pelo amor de Deus, gente. Agora é que eu como mesmo, sabe? Ah, mas a gente vive no Pará, a gente tem farofa, farinha. Gente, se tiver um churrasco em família, vá pro seu churrasco em família. Coma, mas... Aqui, ó, uma colher de farofa. Pronto. Mas tu já tá naquele período de fazer teus exercícios todo dia. Tu já toma bastante água. Todo santo dia tu segue ali a tua rotina. Um dia não vai fazer diferença na sua vida. Até porque se a sua saúde tá ruim, você não fez a sua saúde ruim em um dia. Foi uma vida inteira de escolhas ruins. Sim, sem dúvida. Entendeu? Então as pessoas às vezes criam uma neura. Se for algo radical, você não consegue continuar. Tem que ser algo que entre na sua rotina de forma tranquila. Ah, eu vou comer. Tô comendo. Pronto. Parece clichê, mas efetivamente é uma reeducação alimentar, é uma reeducação mental. Muito mais do que uma reeducação alimentar, é uma reeducação mental. Porque eu entendo que se você não muda aqui, você não muda nada. Você precisa compreender o que é saudável, o que não é saudável, o que te faz bem, o que não te faz bem. E não estou falando só de alimentação, eu estou falando de vida, de trabalho, de pessoas, que é isso, é esse lado realmente que a gente observa que tu traz no teu perfil, né? Eu estou muito feliz de te receber aqui, muito, muito, muito. Te desejo, assim, muito mais sucesso. Acredito que quando a gente tem o coração cheio de Deus, como tu já demonstrou que tu tens, Amém. o sucesso é só uma consequência, né? Porque a boca fala do que o coração está cheio. E é um fato. E o teu coração está cheio de amor, está cheio de vida, está cheio de carinho. E eu acredito que todas essas pessoas interagem e se identificam contigo porque elas entendem o que o teu coração tem. Sim. Então, quando a gente consegue se conectar, a gente se conecta com as pessoas que nós temos essa familiaridade de amor, de carinho, e o teu coração está cheio disso. Acho que o sucesso, agora que já existe, é só a pontinha ali do iceberg, porque eu sei que você vai muito, muito, muito mais longe. Foi uma honra e um prazer enorme. Prazer, de aqui, verdade. tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Gente, eu sei toda a vida dela que a gente tava batendo papo aqui, uma mulher incrível. Sigla, minha irmã, agora, ó, inverteu o negócio aqui, inverteu. É assim, conta mais pra gente o que é o teu podcast, do que se trata, o que as pessoas podem esperar para os próximos episódios, quais são as mulheres que vêm aqui, se vêm homens também. Qual a tua intenção com o podcast? Bem, Isis, para quem não me conhece, eu sou advogada há 13 anos da área condominial. Mas eu realmente acredito que a gente precisa ter uma missão na vida. E a minha missão é transformar vidas, dentro e fora da empresa. Quando eu pensei no podcast, eu pensei em de que forma eu poderia chegar nas pessoas. Então, vamos lá. Dentro da área jurídica, você vai na internet, você mesmo disse há pouco que você vai na internet, você quer saber, você busca, você procura. A internet é uma infinidade de informações, mas você não tem informação simples, clara, objetiva. Então, o podcast ele vai tratar também de temas jurídicos de forma clara, simples, do dia a dia, para te ajudar. Tu tens uma dúvida? Poxa, eu vou lá naquele podcast que eu sei que ela fala rápido e eu vou entender e aquilo vou tirar para mim, de qualquer área. Não é um podcast direcionado só para as mulheres, mas é lógico que eu vou trazer as mulheres, porque afinal de contas a gente sabe o que a gente passa e cada dificuldade que cada mulher tem. Mas também o nosso foco é trazer histórias de
empreendedorismos e histórias que inspiram, por isso nós te chamamos, né? Histórias de pessoas reais, de pessoas que começaram lá de baixo, que têm uma história incrível de vida como a tua, que teve uma virada de chave num período muito difícil. O que eu vou fazer da vida? E conseguiste exatamente daquele limão fazer uma limonada doce, gelada e saudável e fazer sucesso. Então, a gente quer trazer pessoas para mostrar para outras que é possível mudar a sua vida desde que você queira fazer isso. Então, o podcast ele vai trazer temas de empreendedorismo jurídicos e principalmente histórias de pessoas reais para inspirar outras pessoas e transformar a vida delas. Sigla, quero agradecer o convite. Foi um convite, assim, incrível, feito pela Thaís, que é uma pessoa que eu admiro muito, uma mulher empoderada. E conhecer a tua história também. A gente conversou muito aqui nos bastidores. E vocês aí que estão acompanhando a gente, essa mulher está com esse podcast incrível para empoderar mais mulheres, mais pessoas e trazer conhecimentos importantes aí para o nosso dia a dia. E aproveitem tudo que ela vem trazer aqui, que é muito importante. Obrigada por acompanharem até aqui. Curtam, compartilhem, mandem conhecimento e coisas boas para outras pessoas que com certeza vão precisar. Ai, obrigada. Eu amo.